Olá, vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre a questão do processo de doação de transplante, né? Olá, como a nossa aula é uma aula invertida, então eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre o processo de transplante no Brasil, né? A atuação do enfermeiro nesse processo, nesse contexto, nesse cenário, né? Vou estar abordando um pouquinho para vocês, porque a proposta é que vocês estejam ouvindo essa aula para depois a gente poder discutir com maior propriedade, com mais tempo lá no dia da nossa aula realmente, onde a gente vai estar falando de todo o contexto do transplante, né? Então, falar um pouquinho do enfermeiro no cenário de doação de órgãos e tecidos para transplante é pensar que nós temos aqui, sempre que existe um transplante, tem que haver um doador. Pode ser um doador intervivo, pode ser um doador de coração parado, pode ser um doador de múltiplos órgãos de morte considerado, né, com laudo, com tudo firmado de uma morte cefálica, né? Então, nós temos esses tipos de doadores. E nós temos aqui no final, né, esse processo, ele precisa ter o quê? Agilidade e, consequentemente, qualidade, né? Então, pensando na agilidade e na qualidade, a gente tem que lembrar que no meio disso tudo tem a segurança, né? A segurança, ela é fundamental para esse processo, considerando que um doador, ele pode gerar órgãos para várias pessoas. Então, para isso, o enfermeiro precisa fazer toda a gestão desse processo, né? Essa é uma das atribuições do profissional enfermeiro, fazer a gestão de todo esse processo. Desenvolver, então, assistência, né? Assistência direcionada tanto para o doador, como para o receptor, como para a família, por meio de tecnologias, né? A gente sempre tem as tecnologias aí nos apoiando, né? Também desenvolvendo o papel do enfermeiro desenvolver pesquisa, ciência para poder aprimorar, né? Trazer melhores evidências, né? Melhores práticas. Então, assim, esse é um outro papel do enfermeiro nesse cenário. E com isso a gente encontra aí vários desafios, várias inovações, né? Que também nos trazem aí a proposta de estar cada vez mais melhorando esse processo. Então, é claro que o enfermeiro precisa estar respaldado, né? Ele precisa ter respaldo do COFEN, né? Conselho Federal de Enfermagem, para que a gente realmente possa estar desenvolvendo esse papel com segurança e com efetividade e, consequentemente, com qualidade, que é o que a gente propõe, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que de um lado, nós temos aí os enfermeiros, né, a equipe multiprofissional, olhando para uma lista de transplante, aguardando, vendo esses pacientes aguardar um órgão. Do outro lado, nós temos a equipe multiprofissional que muitas vezes faz pressão em cima do enfermeiro para que tudo ocorra rapidamente, para que tudo seja finalizado, para que a gente tenha órgãos nas melhores condições possíveis para transplantar. Só que nós temos que lembrar que no meio disso tudo nós temos o nosso respaldo legal enquanto profissionais enfermeiros e temos que seguir esse respaldo legal, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer dentro desse processo. Tá? Isso é extremamente importante. A primeira resolução de enfermagem, dando apoio e respaldo aos enfermeiros, ela foi publicada em 2004. Ela tem muitas fragilidades ainda, ela tem não traz não traz muito empoderamento para o enfermeiro. Eu digo empoderamento no sentido que ele possa realmente trabalhar, desenvolver as atividades dele com segurança, né? Dentro desse processo. Depois, em 2019, então, foi publicada a segunda resolução do COFEN, e essa sim, ela traz, apesar de ter algumas fragilidades, algumas lacunas ainda de informação, mas ela traz mais atribuições que o enfermeiro pode estar desenvolvendo. Por exemplo, até a questão de ajustar uma ventilação mecânica no doador de múltiplos órgãos, né? A questão de poder instalar uma PAM no doador. Claro, tudo isso a gente precisa ter conhecimento e habilidade, né? A gente não vai poder instalar uma PAM aí sem ter conhecimento e habilidade. Mas, enfim, o que eu quero trazer para vocês é que essa resolução, ela traz muito mais fortalecimento para o enfermeiro. A gente está falando recente, faz 4 anos. Não faz 4 anos porque foi em outubro de 2019. Então, a gente vai fazer 4 anos dessa resolução em outubro desse ano. Então, a regulação, a legislação no Brasil, é claro, além de
de ter essas resoluções de enfermeiro, dentro da doação de órgãos e tecidos, a gente tem muitas outras resoluções, portarias, leis, né? Então, a lei, que é a mãe, vamos dizer assim, que comanda tudo isso, né, dentro do Brasil, é a Lei 9434. Ela foi publicada em 4 de fevereiro de 1997, né? Então, a gente já tem aí 20 e poucos anos dessa lei, ela permanece ainda sendo a mesma resolução, né? 25 anos, aí pode-se dizer, ela permanece ainda a mesma legislação. E aí foram surgindo outras portarias, né? Essa lei, ela determina, então, os critérios, os parâmetros da doação de órgãos, dos estabelecimentos de saúde, né? Então, ela tem algumas situações bem definidas em relação à doação de órgãos e tecidos para transplante. Depois a gente tem a portaria, aí, a 2600 de 2009. Essa portaria, então, ela detalha, ela traz o passo a passo, realmente, para aquele hospital que quer implantar a doação de órgãos e tecidos, implantar o transplante, né? Como que quais os critérios para colocar o paciente na lista de transplante, quais os critérios para receber um órgão. Então, está tudo especificado nessa portaria, detalhadamente por órgão. Então, o transplante hepático tem seus critérios, o transplante renal tem seus critérios, coração, e assim sucessivamente. Então, ela é uma portaria bastante extensa, e lá ela tem detalhado passo a passo, então, dos credenciamentos, recredenciamentos, equipes que podem fazer transplante, que não podem, os hospitais que são permitidos fazer transplante, então está tudo escrito dentro dessa portaria, ela é bastante extensa, né? E para trazer para vocês algumas informações a respeito da lista, né? Então, assim, as pessoas têm muita dúvida, por exemplo, né? A lista ela é única no Brasil. Como que funciona, né? Então, a lista ela é única por estado. Por que é por estado? Por causa do tempo de isquemia dos órgãos, né? Então, por exemplo, a gente tem o coração, que ele tem 4 horas que ele pode ficar, vamos dizer, sendo mantido em isquemia fria, congelado, não é congelado, armazenado, não é com proteção de gelo, enfim, não é congelado, tá? Armazenado dentro de potes, com proteção de gelo em volta, mantendo uma temperatura, né? Então, ele tem aí 4 horas, né? Então, vocês imaginem levar esse coração lá para, por exemplo, para o Nordeste, para o Ceará. É muito mais do que 4 horas, então perderia, né, o tempo da isquemia. Então, por isso que a lista ela é única por estado. Tem um doador aqui no estado de Santa Catarina, corre-se para ver se tem um receptor aqui no estado, considerando os transplantes que faz. Se não tiver, esse órgão ele vai para a Central Nacional, que é em Brasília, a Central Nacional vai buscar os receptores mais próximos, Rio Grande do Sul, Paraná, se não tiver, vai subindo, São Paulo, e assim até fechar o aceite desse órgão. Não há como passar na frente, tá? Não existe a possibilidade de passar na frente. Por exemplo, nós temos um empresário que poderia pagar para passar na frente da lista. Não tem, porque a lista ela é por compatibilidade. Lá na portaria 2600 está lá o critério, cada critério, né, para cada órgão em relação à compatibilidade para realmente ser transplantado, né? Então, não há como passar na frente, não há como pagar, porque o transplante ele é realizado pelo SUS, tá? Então, é o único procedimento que ele é completamente realizado pelo SUS, então vai internar para fazer o transplante aquela pessoa que é um catador de lixo, e vai internar para fazer o transplante aquele que é o dono do iate, do empresário, tudo no mesmo quarto, na mesma acomodação, porque ele é feito pelo SUS, tá? É importante reforçar para vocês, então, novamente, que assim, eu vou estar abordando um pouquinho mais da questão do fígado em toda a minha aula. Por quê? Porque é o que vocês vão ter mais contato aqui no HU. O HU faz transplante hepático, né? Então, trazendo aqui um pouquinho da portaria, aquela portaria que eu falei para vocês, é 2600 de 2009, né? Então, tem vários critérios lá para cada órgão. Estou trazendo o módulo fígado, tá? No artigo 76. Serão aceitos para transplante hepático em potenciais receptores que integrem o CTU, né? O Cadastro Único dos Transplantes, doadores falecidos com idade acima de 7 dias, né? Então, assim, para o transplante de fígado,
Quem vai ser aceito? Que tipo de doador? Doadores falecidos com idade acima de 7 dias. Então, menos de 7 dias não é aceito para transplante hepático. Aí o coração tem seus critérios, o pâncreas, seus critérios, o pulmão, e assim sucessivamente, tá, gente? O módulo coração. Então, serão aceitos doadores com idade maior do que 7 dias, né? Excluídas as seguintes situações: má formação cardíaca grave, então já não pode ser um doador, né? Executando situações como comunicação interatrial, questões bem específicas, né, em relação à anatomia. Então, só para lembrar para vocês que a portaria 2600, então, ela tem critério específico para cada órgão descrito lá. Tá? E como está composta a equipe, né, especializada do transplante, eu trago para o HU, porque é o cenário onde vocês vão estar, né? Essa equipe ela tem que estar muito integrada, ela tem que estar muito coesa, ela tem que estar muito fechadinha, trabalhando sempre em parceria. E isso está tudo escrito na portaria 2600, como que tem que ser essa equipe, como que ela tem que trabalhar, como que ela tem que se envolver, né? Mas é realmente uma equipe multiprofissional, tá certo? Essa equipe, então, no HU, ela é composta, então, por médicos, né? Aí nós temos aí o médico, o hepatologista, o cirurgião, o hematologista, o anestesista, né? A gente tem vários profissionais médicos. Nós temos o profissional da enfermagem, que é aquele profissional que atua no ambulatório, atua no centro cirúrgico, atua na unidade de terapia intensiva, faz parte dessa equipe multiprofissional, né? A nutrição para trazer todo um aporte nutricional para esse paciente, todo um acompanhamento. A psicóloga para estar realmente acompanhando esse paciente, porque a gente tem que lembrar a primeira coisa, né? Além de ser um procedimento extremamente complexo, que é o transplante, nós temos aí um paciente que está recebendo, na maioria das vezes, é doador falecido, está recebendo o órgão de alguém que morreu. Então, tem toda uma questão emocional. Assistente social, porque nós temos toda a organização e preparo para esse paciente retornar ao domicílio, né? Ele voltar para casa, então a gente precisa organizar muito certinho isso aí. E a fisioterapia para dar todo esse apoio. Aqui ainda nós temos a farmacêutica, tá? Que não está aqui, que faz parte também desse profissional. E ainda o dentista, o odontólogo, tá? Então, esses dois profissionais também fazem parte, tanto farmacêutico como odontólogo. Um dos critérios para o paciente entrar na lista é que ele não pode ter nenhuma infecção na região da boca, não pode estar com nenhum dente que tenha cárie, por exemplo, porque isso é um foco de infecção. Quando ele tomar os imunossupressores com a imunidade baixa, ele vai começar a desenvolver infecção, né? E o fluxograma do atendimento dos pacientes no hospital universitário, como é que funciona? Então, o HU, ele é referência, né, em Santa Catarina para o transplante hepático. Então, ele pode receber paciente de tudo quanto é lugar. Mas, geralmente, ele recebe pacientes aqui da região sul, Criciúma, Tubarão, toda essa região aqui, a região do oeste, né, e pacientes da Serra, Lages, enfim. A maioria dos outros pacientes que são aí do Alto Vale, Vale do Itajaí, né, o norte de Santa Catarina, eles geralmente vão para o Hospital Santa Isabel, né? Então, por exemplo, é consultado, vamos fazer o caminho da rede de atenção à saúde. Esse paciente é atendido numa UBS, né? Ele tem uma suspeita de uma cirrose por vírus C, por exemplo. E ele faz todos os exames lá, realmente o médico identifica que é uma lesão cirrótica já por vírus C, que não tem outro tratamento a não ser a possível indicação do transplante hepático. Esse paciente é solicitado avaliação para um médico da equipe de transplante, né? E aí eles fazem via CISREG, esse paciente é inserido no sistema do SUS, do CISREG, até que chega no HU. Chegando no HU, ele vai passar pela essa primeira avaliação, né? Geralmente, essa primeira avaliação é feita nas segundas-feiras pela equipe multiprofissional, e aí, com todos os exames em mãos, enfim, essa vai passar pela equipe da hepatologia e fazer a primeira avaliação. Se a equipe de hepatologia identificar que realmente tem indicação para o transplante, o que eles vão fazer? Eles vão realizar vários exames, né? Toda a rotina de exame pré-transplante, né? Depois ele retorna com esses exames prontos, ele vai retornar realmente para avaliação e ele vai dizer, o médico vai dizer, tem indicação para o transplante ou não, né? Pode ser que não tenha a indicação para transplante, vamos supor, às vezes já tem um hepatocarcinoma, né, um câncer numa metragem grande que não tem mais indicação para transplante, então ele vai para casa, retorna, vai fazer o transplante, né? Se
Se ele for realmente indicação para o transplante, ele passa por uma equipe interdisciplinar, que é aquela equipe que eu mostrei para vocês antes, né? É feita uma visita domiciliar para ele, se necessário, para, como eu falei para vocês, identificar como é que é a situação dessa casa, né? Tem uma boa ventilação, não tem muita poeira próxima, essa residência onde ele mora, né? E depois vai ser feito, então, o fornecimento das orientações, né? Para esses familiares, esses pacientes, né? Cada uma da etapa do processo, né? Depois é feita uma reunião, né? Com a equipe, uma vez por mês, essa reunião interdisciplinar, né? E aí, realmente, eles vão decidir se esse paciente vai ser colocado em lista ou não. Se é não colocado em lista, né? Ele é encaminhado para continuar atendimento com a equipe de hepatologia, né? Que é a referência, e se ele tiver indicação, ele segue sendo atendido pelo ambulatório de transplante e vai ter consultas periódicas para ser agendado, né? E ainda os exames frequentemente para atualizar o MELD. Atualizar o MELD na lista de transplante é uma responsabilidade do enfermeiro do ambulatório, tá? O MELD, no caso do transplante hepático, né, que é um score que avalia a gravidade desse paciente. Então, como eu falei para vocês, estou focando no transplante hepático. Essa gravidade, gente, ela é calculada por esse score MELD. Para calcular score MELD, eles usam alguns exames, né? Mas, por exemplo, o paciente que tem um valor X de MELD, né? Ele tem que ser colocado, ele vai para a lista e a cada período ele tem que repetir os exames para recalcular o MELD. Por exemplo, o paciente que tem MELD acima de 25, é um MELD alto, né? Ele está com MELD alto, provavelmente por causa de um distúrbio de coagulação, né? Um tempo de coagulação, então ele está com esse distúrbio de coagulação e o MELD eleva a alteração das bilirrubinas, né? Aí ele tem o MELD 25, então, na maioria das vezes, né? A não ser que ele mude, baixe um pouquinho esse MELD, baixe 25, mas se permanecer acima de 25, a cada uma vez por semana tem que fazer esses exames para provar que o MELD dele continua em 25, ou subiu ou diminuiu. Se diminui, por exemplo, fica entre 20 e 25, aí o desenvolvimento desses exames é a cada 15 a 20 dias, né? Tá certo? Bom, e aí essa avaliação, né, que é feita pela equipe, né, para avaliar se tem indicação para o transplante ou não, né? Então, esses critérios, eles estão sendo avaliados considerando cada profissional, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, o hepatologista, o cirurgião, cada um vai fazer essa avaliação das condições clínicas do candidato. E depois, naquela reunião, uma vez por mês, eles discutem, né? Então, por exemplo, pode ser que a assistente social avalie que a casa dele não tem condições de receber ele após o transplante. Então, é aguardado, organizado essa etapa, se vai para um aluguel social, se vai mudar de casa, para depois é que vai para a lista de transplantes, né? Então, é feito todo esse conhecimento prévio do transplante, a avaliação dos aspectos gerais, né? A indicação do transplante e as condições clínicas desse paciente que vai realizar o transplante. Então, são todas essas avaliações que são realizadas, tá? As principais indicações do transplante, quais são? Então, as principais indicações do transplante são essas aqui, certo? As mais comuns que mais surgem é o vírus B ou o vírus C, né? O vírus C ainda é o campeão da cirrose hepática, né? É um vírus realmente que tem aí uma agressão bastante grande no nosso organismo, né? E que acaba aí prejudicando as nossas células dos hepatócitos, né? E provocando aí uma cirrose. Então, a gente tem aí ainda as doenças que compõem as vias biliares, doença hepática alcoólica, então aquele paciente que tem alcoolismo, hepatite autoimune, doença gordurosa não alcoólica, doenças metabólicas na infância, tumores hepáticos primários e hepatites fulminantes. Essas são as principais indicações do transplante hepático, como eu falei para vocês. Lá na portaria tem de todos os transplantes, mas infelizmente não tem como a gente falar de todas, né? De todas as situações, de todos os transplantes aqui. As contraindicações absolutas para o transplante hepático, então, novamente, só do transplante hepático, mas tem lá na portaria do transplante cardíaco, pulmonar, as contraindicações absolutas e as contraindicações relativas. Então, o que é contraindicação absoluta? Se ele for paciente HIV positivo, a gente não realiza ainda no Brasil, né?
transplante, sendo paciente receptor com HIV positivo. Por quê? Porque ele já tem uma imunidade baixa, né? Em virtude do uso dos antivirais lá para a questão de manter a carga viral baixa, né? Do HIV, e aí ele não teria condições de fazer uso de mais imunossupressores, né? Doença metástica do fígado, então pessoas que já têm um tumor no fígado e têm metástases já. Doença não hepática terminal progressiva, então, por exemplo, ele teria, né, indicação para fazer um transplante hepático, mas ele fez um AVC hemorrágico recentemente, está com uma lesão neurológica gravíssima, evoluindo para uma morte cefálica, né? Então, não tem indicação. A sepse não controlada, está na UTI, está com um quadro de choque séptico, né? Realmente não está controlado, ele não vai poder fazer esse transplante. Uma malignidade extrahepática irressecável, né? Então, ele tem um tumor, né, fora do fígado, que não tem como ressecar, como tratar, então... E um dano neurológico irreversível, que é aquele que eu falei para vocês. Teve um AVC, né, teve uma hemorragia grande, e o paciente evoluiu com um quadro de uma possível futura morte cefálica. As contraindicações relativas, né, são aquelas que são discutidas pela equipe. Eles podem ou não aceitar fazer o transplante desse paciente considerando a idade, né? Porque a gente tem aí a legislação respaldando. Por exemplo, um paciente de 78 anos, ele vai transplantar? Ah, mas é um paciente rígido, né? Que não tem nenhuma outra comorbidade, ele é um paciente que se cuidou a vida inteira, só que agora surgiu um tumor no fígado dele, um hepatocarcinoma. Pronto. Então, na discussão com a equipe, eles decidiram que ele vai transplantar. Desnutrição grave, insuficiência renal, tumores hepatobiliares e trombose da via porta. Então, essas são as contraindicações relativas que eles vão fazer o transplante ou não, ainda considerando toda a avaliação que eles vão fazer, né? Em relação, então, aos critérios para receber um órgão, né? Como que funciona? Quem recebe, quem não recebe esses órgãos, né? Então, primeira coisa, para todos os órgãos, tá? Primeira coisa é o sistema BO. Então, tem um doador em Santa Catarina que é A positivo. Quem que vai receber? Os pacientes que estão na lista que são A positivo, né? Depois, a questão da morfologia, né? O tamanho, por exemplo. Então, eu tenho 53 quilos, eu não posso receber um fígado de uma pessoa que tem 110 quilos. Não cabe na minha cavidade abdominal, né? E no caso do fígado, o terceiro item é a questão do MELD, né? Esse score que eu falei para vocês. Qual é a gravidade desse score, né? Também é considerado a doença, a hepatite autoimune, né? Então, assim, ele é considerado a gravidade. Quem está mais grave naquele momento? É o paciente X, Y ou Z, né? E aí isso é mais um fator para ser avaliado quando vai receber o transplante ou não, né? Como que funciona a logística em Santa Catarina se a gente tiver um doador de órgãos e tecidos, né? Como que funciona isso? Então, primeiro, né, dizer que Santa Catarina, para vocês conhecerem. Então, Santa Catarina tem essa realidade dos transplantes. Santa Catarina não faz transplante pediátrico, tá? Santa Catarina tem transplante de rim num centro de transplante lá em Chapecó, que faz rim. Em Joinville tem um centro de transplante que faz o rim e o fígado. Nós temos lá em Jaraguá do Sul um hospital que faz fígado. E nós temos em Blumenau um hospital que faz rim, fígado, coração e pâncreas, tá? E nós temos aqui hospitais de Florianópolis, por exemplo. Esse aqui é o HU, que faz fígado, e o hospital que faz o coração, o Hospital de Caridade. Então, a gente tem que organizar toda essa logística aqui, né? Se tiver um doador aqui em São Miguel do Oeste, esse órgão ele tem que sair daqui para transplantar fígado, por exemplo, para chegar ou em Blumenau, ou em Florianópolis, ou em Jaraguá do Sul, ou em Blumenau, ou em Joinville. Depende de onde vai estar esse receptor, em qual lista que ele pertence, tá? Esse transporte ele é feito de algumas maneiras, né? Ele pode ser feito via aeronave, então nós temos aqui o avião pequeno, nós temos uma aeronave, e nós temos aqui, em situações em que são trechos menores, ele pode ser transportado por meio de uma própria ambulância, bombeiro, polícia, enfim, né? E é importante reforçar para vocês que muitas vezes tá tudo certo para começar o transplante, né? Tá tudo organizado certinho. E às vezes
a vinda desse órgão até o centro transplantador pode ter alguma complicação. Essa aqui é uma logística que foi, se eu não me engano, de 2012, que foi muito bem organizada, né? E aí esse helicóptero, ele saiu de Florianópolis, tá certo? Ele passou em Blumenau e pegou a equipe que iria fazer a retirada do coração lá em Joinville. Enquanto isso, tinha outra equipe aqui em Blumenau começando a abrir o peito da paciente. Eles chegaram em Joinville, eles começaram a proceder com uma retirada de órgãos, mas eles perceberam, né? Por exemplo, que necessitava um pouco mais de fazer a gente do back table, né? De limpar um pouco mais esse órgão, esse tecido, né? Porque às vezes quando a gente retira tem tecido gorduroso nas artérias, no próprio coração, né? Acabou demorando um pouquinho mais do que eles previram, mas o transplante, o coração era um coração bom, eles já avisaram para a equipe começar a retirar esse coração da paciente que estava na mesa, pegaram o avião e foram em direção a Blumenau. Quando chegou em Penha, num posto de gasolina, começou a fechar o tempo, né? Sabe quando eles tinham programado lá e demorou um pouquinho mais? Pois é. Aqui começou a fechar o tempo, o helicóptero teve que desceu num posto de gasolina, né? E aí depois veio a equipe por terra para ajudar a transportar esses órgãos aqui. Então, vocês percebem que mesmo tendo uma logística muito bem organizada, muito bem centrada, muito focada, ainda assim essa situação trouxe problema, né? Quando chegou aqui, já um tempo de isquemia bem apertado, eles tiveram que pegar o carro, né, do dono do posto de gasolina para ir em encontro da ambulância até que a ambulância chegasse e conduzisse eles com os batedores para chegar no hospital para fazer o transplante, né? Bom, e como é que fica a assistência de enfermagem nesse processo? Qual que é o papel do enfermeiro? Como que o enfermeiro trabalha nessa assistência, né? Sempre lembrando que o nosso foco principal é o quê? Nós temos aqui pessoas que têm uma qualidade de vida ruim, né? Que muitas vezes internam uma vez por semana ou muito mais, né? Ou às vezes ficam 2, 3 meses internados direto no hospital, e que nós temos a possibilidade de ajudar essas pessoas por meio do transplante, e aí eles terem lá na frente uma vida um pouquinho melhor, uma qualidade de vida um pouquinho melhor, né? E aí, para isso, o que nós fizemos enquanto enfermeiro, né? Nós vamos desenvolver o preparo desse paciente. Então, esse paciente ele é informado que tem um doador, por exemplo, em Criciúma, ele foi o compatível com esse órgão, né? E aí é informado para ele se ele tem interesse ou não em fazer o transplante. Ele pode se recusar? Pode, ele pode se recusar a fazer o transplante, né? Mas tem que ter uma justificativa muito clara porque ele não está realizando o transplante. Ou ele pode não estar em condições de fazer o transplante naquele momento. Por exemplo, está com febre. De onde é que está vindo essa febre, né? Então não pode fazer o transplante, né? Ele pode entrar por 2 caminhos, via hospital universitário e assim nos outros hospitais também. Via emergência, se for fora do horário de atendimento do ambulatório, né? Ou então via ambulatório, tá? A equipe sempre prefere entrar via ambulatório, porque já conhece o paciente lá, já sabe a rotina do paciente, enfim, é mais tranquilo, tá? Depois vem todos os cuidados a serem desenvolvidos no setor da internação e centro cirúrgico, né? Então, a internação, o setor de internação recebe esse paciente, né? E aí vai desenvolver os cuidados que são rotinas, cuidados admissionais, o exame físico, cuidados espirituais, emocionais, encaminhamentos, desencaminhar um raio-x, desencaminhar um eletro, né? Enfim, vai fazendo todos os encaminhamentos, né? Depois esse paciente é preparado, né? Ele é preparado com todo um banho com clorexidine, né? A escovação de dente, língua, essa da boca. É colocado uma camisolinha e pedido para ele aguardar, tá certo? E por fim, depois o cirurgião avalia esse paciente, né? Esse paciente é encaminhado, então, para o centro cirúrgico. E do centro cirúrgico ele vem direto para a UTI, para fazer o pós-operatório imediato. Ele não vai para a unidade de internação, transplante hepático, ele vai para a UTI, tá? E aqui alguns cuidados que o enfermeiro deve estar desenvolvendo, né? Que tem outros cuidados, né? Na nossa rotina. Então, aqui, ó, recebeu o paciente, o familiar na unidade encaminhou o seu quarto, orientou,
retorno dos familiares, isso tudo é relacionado ao checklist que tem no HU, né? Super importante, gente, porque às vezes não é só o preparo físico, né? Tem o preparo emocional, e a gente sabe que o preparo emocional tem um abalo bastante grande, né? Então, aqui os exames, enfim, tem que ser conferido, né? O termo de responsabilidade, então, tudo isso aqui fica a critério do enfermeiro para ele estar desenvolvendo, como aqui também, né? Avaliou, né? Fez o exame físico com foco no paciente cirúrgico, né? Então, cabeça e pescoço de uma forma bem simples, o estômago com o caderno, com a sequência direitinho, né, do passo a passo, né, de como avaliar, né, por meio desse exame físico, né? Então, assim, a parte pulmonar, a parte cardíaca, a parte abdominal, principalmente as lesões de pele, né? Se não tem febre, se não está tossindo, porque esse paciente pode ter alguma infecção aí que a gente não identificou, né? Aí conferir a questão do jejum, enfim, tem todo um passo a passo, né? Para ser desenvolvido pelo enfermeiro nesse checklist, né? E aí, esse outro é o checklist, né? Que é usado quando o paciente faz, né? Todo esse preparo dele, né? Nesse rol de entrada em relação ao quarto, esse preparo do ambiente para eles, são muito bem orientados, a gente deixa eles muito bem orientados, né? Então, eles sabem que no hall de entrada, né, tem que ter um lavabo, tem que ter uma pia, tem que ter avental para a equipe chegar e colocar, tem que ter máscara para a equipe chegar e colocar, né? Então, assim, no quarto tem que ser tudo organizado pelo enfermeiro, independente de qual é a idade, enfim, qual é o tipo de patologia, todos devem ficar em isolamento nos primeiros dias, né? Com o uso do familiar que está junto com eles usando máscara, ou eles vice-versa, né? Nunca os dois sem máscara. Então, a gente prepara todo esse ambiente para receber esse paciente no pós-operatório. E quanto aos aspectos técnicos da retirada, né? Que podem interferir no transplante. Então, assim, o que pode... Porque às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, professora, aquele paciente era jovem, tá? Ele fez o transplante, os primeiros 2 dias foi tudo bem, de repente as coisas evoluíram super mal. Aí o paciente que foi de alta semana passada, ele era idoso, né? E ele estava assim, bem prostradão, estava bem ruimzinho nos primeiros dias, depois melhorou, foi embora. Então, isso está muito relacionado com as condições, claro, do receptor do transplante também, que é o paciente, mas também com a questão do pós-transplante, tá? Então, os dados, os aspectos relacionados ao doador, as condições clínicas desse doador. Ele já estava com infecção, né? Já estava mais de 10 dias internado na UTI. O tempo de hospitalização interfere, causa da morte cefálica. Era um paciente com AVC hemorrágico. Era um paciente com AVC hemorrágico que era hipertenso. Então, ou seja, o quanto isso vai interferir lá depois, né? Na questão da cicatrização e na questão da resposta desse paciente no pós-operatório, né? Então, assim, isso é extremamente importante a gente avaliar, tá? Bom, depois nós temos a causa da morte cefálica, como eu falei para vocês, uma AVC, uma causa da morte cefálica, por exemplo, do AVC hemorrágico, já teve uma hipertensão anterior, né? As comorbidades associadas desse paciente, ele já era hipertenso, por exemplo, e a logística, uma logística ruim, né? Que demorou, o tempo de isquemia foi mais alto do que poderia ser, né? Então, tudo isso é envolvido nesse contexto, né? E os aspectos técnicos da retirada. Então, assim, isso também interfere no processo de cicatrização. Por exemplo, como eu falei para vocês, essa limpeza do órgão, né? O backtable, onde é tirada a gordura, o excesso de pele do local, revista essas artérias, essas veias, né? Esse tempo de hipotermia foi realmente controlado, né? O acondicionamento do órgão foi feito de maneira correta, a solução de conservação, né, usada foi uma boa solução de conservação. O refrigerador ele estava entre 4 graus centígrados. O tempo de isquemia desse órgão, né? Então, o tempo de isquemia, qual era o tempo de isquemia desse órgão? E a logística desse órgão, né? Como que foi feita a logística desse transporte desse órgão, né?
Ainda com relação ao transoperatório, que são tudo fatores que interferem no pós-operatório do transplante, né? Então, a gente tem o tempo cirúrgico, o tempo de isquemia do órgão, quanto tempo ele ficou em isquemia, as características do órgão, é um órgão muito grande, às vezes não encaixa no receptor, né? A perfusão desse órgão foi bem feita, se teve sangramento no transoperatório. Esses exames de transoperatório já mostrou, né, que o fígado não estava evoluindo muito bem, né? Estava com risco de fazer uma isquemia. Então, tudo isso, todos esses fatores interferem numa recuperação boa ou não no pós-operatório, tá? Bom, e os aspectos relacionados, né, em relação ao receptor, né? Então, as condições clínicas, olha, operar um paciente com uma ascite dessa, né? Isso aqui é uma hérnia, né? O tempo cirúrgico, um paciente que tem uma ascite dessa, um tempo cirúrgico vai ser muito mais prolongado, né? Então, isso também interfere. Internações anteriores ao transplante, um paciente que já tem que ficar drenando a ascite frequentemente, tem hemorragias digestivas, né? Então, assim, é um paciente que tem pode ter uma recuperação ruim. E o valor do MELD, é claro que transplantar um paciente com MELD 16, né? Que ele tem já, por exemplo, um tempo de coagulação melhor, um valor de bilirrubina mais baixo, é muito melhor do que transplantar um paciente como essa, que já pode estar com mel de 20, 30, e aí realmente o tempo de coagulação vai estar bem alterado já, né? E aí, então, é importante a gente lembrar também os aspectos relacionados ao receptor. Essa é uma cirurgia bastante grande, bastante extensa, né? Às vezes esse receptor ele tem uma desnutrição, como é o caso dessa menina, né? Então, assim, vai ter um pós-operatório ruim. Às vezes esse paciente já estava fazendo no pré-operatório vários distúrbios hidroeletrolíticos, né? Alteração de sódio, potássio, então vai ter um pós-operatório ruim também. Então, tudo isso interfere lá para que tenha a recuperação desse paciente de uma forma mais positiva, né? Então, gente, era isso para falar nesse primeiro momento do pré-transplante, essa logística, como que funciona, né? E lembrando de falar para vocês de que quando tem um doador, né? Esse doador está, por exemplo, lá em Chapecó, e vai ser transplantado, a paciente é da lista de transplante de Florianópolis, do HU, mas ela mora em Criciúma, então toda essa organização da logística para vir o paciente de Criciúma e vir o órgão do Chapecó para chegar no HU é tudo feito por enfermeiros da central de transplante que coordena essa logística vindo lá o órgão do Chapecó, e o enfermeiro do hospital universitário que controla essa logística para a chegada desse paciente no HU, fazer os exames, agilizar centro cirúrgico, agilizar o UTI para ter um tempo de isquemia mais curta, né? Então, a gente precisa tentar que esse tempo de isquemia seja o mais curto possível para que esse órgão volte a funcionar adequadamente, tá certo, gente? Essa aqui é uma paciente transplantada cardíaca, né? Ela ficou, ela já nasceu com problema, né, congênito, e aí ao longo dos anos foi piorando, e ela realizou o transplante dela, então, com 30 anos, e aqui ela com a gente num congresso, né? Então, é muito legal, tá? Então, obrigada, gente. Esse é o nosso primeiro momento de aula, e a gente volta depois para o segundo momento para falar do pós-operatório na unidade de internação cirúrgica, então.